Salve galera, aqui é o Dats Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo e a gente vai falar do jogo Cruzeiro e Corinthians que acontecerá amanhã aqui no Gigante da Pampulha e também vai falar sobre a contratação do Sinisterra com um vídeo do Nicola detalhando algumas peças desse quebra-cabeça. Mas antes peço que deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal, hype, ajude o canal Cruzeiro Velho Raposo indicando esse vídeo para outras pessoas, né? O Raposo precisa de vocês. E caso você queira fazer compra em Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza, Época Cosméticos, né? Netshoes, tem um link, mais de um link de cada loja dessa aí. Ah, Raposo, eu quero comprar uma TV. Você vai no Magazine Luiza, tem um link de uma camisa do Gerson lá. Você clica nesse link, vai lá na lupa, escolhe a TV, ou sofá, geladeira, o que você quiser. Você compra. Você tem 21 meses para pagar e ajude o canal, ok? Então vamos ao vídeo e depois as minhas considerações e também falar sobre o jogo. Vamos lá. E essa história de que Gabriel Tota, jogador de 24 anos de idade, principal destaque do Pouso Alegre, a surpresa do Campeonato Mineiro, poderia pintar como reforço do Santos. Foi atrás dessa história e posso contar que o jogador foi oferecido ao Peixe. O pessoal do Pouso Alegre tem boa relação com o presidente Marcelo Teixeira. O Marcelo levou o nome para o departamento de scout do Santos e dá para cravar que o Tota foi descartado. A avaliação é de que tem talento, tem condição, mas hoje o Santos precisa de jogadores prontos, que cheguem para assumir a condição de titular, e o Tota não tem essa garantia no Santos de que seria alguém fora da curva. Jogador que passou por muitas dificuldades, chegou a ser incluído naquele escândalo de manipulação de apostas, tendo ficado por mais de 2 anos parado no futebol. Para ser preciso, ele chegou a ser eliminado pela UEFA, pela CBF do futebol mundial em 2023, mas entrou com recurso e pouco mais de 2 anos de suspensão, ele conseguiu retornar ao mundo da bola. Durante esse período, atuou no futebol amador e também na Kings League. A tendência é que o Tota se mude para um clube da Série B ou Série C. Há 2 interessados na segunda divisão e mais um interessado na terceira divisão. A saideira sobre um dos piores negócios feitos recentemente no Cruzeiro. Sinisterra, meio atacante colombiano de 26 anos de idade, custou apenas pelo empréstimo 16 milhões de reais. E 6 meses depois de chegar do Bournemouth, hoje ele tem mais lesões do que partidas como titular. Foram 4 lesões nesse período e apenas 3 jogos desde o início. O Sinisterra jogou 16 vezes, somando também as partidas como reserva, dos 32 jogos que o Cruzeiro atuou desde 22 de agosto, quando ele foi anunciado como reforço. O pior vem agora. Existe nesse contrato de empréstimo uma obrigação de compra caso metas sejam batidas. E uma fonte minha do Cruzeiro assegurou que, assim que foi contratado e fez seus primeiros jogos, Sinisterra já bateu a meta, o que obrigará o Cruzeiro a comprá-lo por 21 milhões e 300 mil reais. Detalhe importante, 16 mais 21, e a gente está falando de 37 milhões de reais investidos no Sinisterra por apenas 50% dos direitos econômicos. Se quiser adquirir os outros 50%, o Cruzeiro vai ser obrigado a gastar mais 30 milhões e meio de reais. Sinisterra tem enorme potencial, é muito bom jogador, mas não consegue atuar por conta da série de lesões, e isso já viu afetado, por exemplo, nos tempos de Bournemouth, que o comprou por 146 milhões de reais. Pois é, amigo, né? A gente começou esse vídeo aí do Nicola, né? Ele falando primeiro do Gabriel Tota, né? O jogador lá no Pousão, que foi oferecido ao Santos, e o Santos recusou. Olha, para o Santos, né? Com todo respeito ao Santos, mas seria um grande jogador, tá? O rapaz é jovem, teve envolvido com aquele problema lá por isso que ele não pôde jogar, mas ele recorreu e jogou. Foi aceito aqui no Pouso Alegre. Ele veio para cá por isso, porque ele é jogador de primeira linha. Bom jogador, poderia ser pensado o nome desse rapaz, ele tem 24 anos apenas. Mas vamos falar de Sinisterra, né? Sinisterra foi um Cruzeiro que pegou 16 milhões, pagou para trazer por empréstimo com obrigação de compra se batesse meta. O grande problema, né, como o Nicola mesmo falou aí, que essa meta foi batida. O Cruzeiro tem que desembolsar mais 35 milhões. Ou seja, vai dar 61 milhões, 51 milhões, se não me engano. Final, né, para contratar o Sinisterra.
baita jogador, muito bom, mas tem um problema, não joga. Então não adianta, né? Não adianta. O jogador tem que jogar, né? Então, já que o Cruzeiro vai ser obrigado a comprar esse rapaz, então já pega esse rapaz, põe no estaleiro, põe no departamento médico, fala, Celso, tira ele daqui só quando tiver 100%. Né? Você aproveita ele no meio do ano aí, que é um bom jogador, tá? Mas não adianta. Não adianta ser bom, tem que jogar. O Cruzeiro joga amanhã, né, contra o Corinthians, né, aqui no Gigante da Pampulha. E esse jogo será arbitado por Davi de Oliveira Lacerda, esse juiz da Capixaba, né? E o Daniel Bins será o VAR. Sempre Daniel Bins, o gaúcho Daniel Bins. O provável Cruzeiro seria Cássio, Fagner William, Fabrício Bruno, Vidjalba e Kaique, Lucas Romero e Gerson, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Eu acho que o Lucas Silva não sai desse time, então eu acho que essa escalação aí vai ser alterada. Eu acho que vai ser 3 volantes mesmo com o Lucas Silva e deve sair o Wanderson e o Lucas Silva no lugar. Caio Jorge não está garantido que volte, porque ele foi poupado por uma lesão. Ele e o Arroio já estão bem, mas eu acho que o técnico vai dar uma segurada. Agora, se eu fosse o técnico, se tivesse que colocar um centroavante, eu colocaria o Villarreal. Para quê? Para apoiá-lo, para dar moral para o rapaz. Porque senão o rapaz pode ficar emocionalmente deprimido e não jogar bem, né? Isso mesmo, isso pode acontecer, né? E o Corinthians, né? O provável Corinthians. Provável que a gente sabe que muito jogador não vem, mas o provável seria Hugo, Milans, Pedro Choca, Gabriel Paulista e Bidu. Alan, Charles e Rodrigo Garro, Kaique, Vitinho e Pedro Raul. É um bom time, tá? E o técnico é o Dorival Júnior. A gente já sabe, né? Esse jogo, né, que ele vai ser um tiratema, né? Porque o Cruzeiro perdeu aqui, depois ganhou lá na Copa do Brasil, agora é um tiratema, né? Melhor de 3, né? Vamos ver se o Cruzeiro vence essa partida. O Cruzeiro precisa de pegar prumo no Campeonato Brasileiro. Jogo esse, inclusive, que vai ter uma visita importante, né? Que visita é essa? Segundo a imprensa, né, os 30 mil torcedores que irão lá no estádio, aproximado de 30 mil, já tem 14 mil vendidos, vai estar lá com o Ancelotti, isso mesmo. O Ancelotti vai assistir esse jogo em loco. Acredito que ele virá para ver Caio Jorge em ação e Matheus Pereira em ação. Para isso que ele veio. Ele virá. Não é para outro motivo, né? Fabrício Bruno também, mas o Fabrício Bruno já é mais rodado na seleção, né? Então não precisa tanto de serviço, não. Já o Matheus Pereira e o Caio Jorge, sim, esse precisa ser visto. Qualquer técnico, qualquer país do mundo convocaria o Matheus Pereira. É só a seleção brasileira que não convoca. Mas é melhor o Matheus aqui do que lá enchendo o saco, né? Deixa o cara quieto aqui, ajudando o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa muito dele nesse momento. Então, vamos ver o que acontece aí no decorrer do tempo, né? O Cruzeiro precisa vencer o jogo de amanhã, mas é imediato. Inclusive, fala-se pelos cotovelos aí, né, que o Galhardo, né, que foi mandado embora do River Plate, né, pode ser o substituto do Tite, caso o Tite venha a ser demitido, tá? Acho difícil porque o Tite é um treinador muito sortudo, né? E ele tem muita estrela. Para o Tite recuperar esse time não custa nada, né? Porque o Tite é muito bom, é muito ruim. Não, o Tite está no patamar de todo mundo aí, gente, né? É um momento do time que não está bom, mas às vezes precisa de mudar para mudar o ambiente, né? Mas ele pode recuperar, tomar a rédea do time aí, que recuperar esse time. Mas falam-se nas bocas aí que o Galhardo, né, possa vir, né, treinar a equipe celeste. Baita treinador, tá? E foi demitido lá do River Plate. É isso aí, né? Então, amanhã Cruzeiro e Raposo passa o jogo, né? Vocês passam lá um pouquinho, assiste lá, né? Cruzeiro vai morrer também, né? E ajuda a gente lá deixando o like, um pouquinho que você passar lá e deixar o like ajuda o canal, né? Assista os conteúdos do canal, é muito importante, né, assistir e ajudar o canal, ok? Esse é um pedido de cruzeirense para cruzeirense. Fui! Vida longa e próspera.